Oi, meu nome é Alberto. Estou cursando a disciplina de Circuitos Digitais de Laboratório e irei mostrar agora a implementação do projeto do Shifter Register. O projeto pede para que o circuito Y, que está sendo mostrado aqui embaixo, receba 4 bits através dessas entradas E3, E2, E1 e Z0, fornecidas pelo usuário, e através de uma transmissão serial de dados, o bit mais significativo, que seria o Z3, passe e vá passando os bits dessa entrada para esse circuito X. Para isso, ele quer que seja implementado essas entradas, tanto o circuito X quanto o Y, certo? Para o circuito Y, temos a entrada clock, que irá permitir a passagem de bit a bit entre essas variáveis e também as variáveis que irão receber no circuito X, né? Temos o CLR, que será a função de limpar os dados fornecidos pelo usuário aqui, seria a função do clear. Temos o LD, que é um valor que, após ser setado em 1, irá fazer com que o circuito Y receba os dados fornecidos para pelo usuário. E temos o SHL, que irá permitir que o valor de Z3 seja transferido de forma serial também ao circuito X. Ou seja, quando SHL igual a 1, o valor de Z3 será transferido ao circuito X. O circuito X, por sua vez, receberá essas entradas, esses valores binários, de forma serial, e terá duas entradas aqui, a entrada clock, CLK, que também irá permitir a passagem de bit a bit entre esses valores, esses valores aqui setados em X, e temos também a entrada clear, que irá limpar, da mesma forma, os dados recebidos do circuito X. Após esse recebimento, tem que haver uma ligação com o CI 7448, que irá fazer a conversão binário BCD para o display de 7 segmentos. Para a resolução dessa implementação, foram utilizados flip-flops do tipo D, que tem o seguinte funcionamento. Através de uma entrada D e uma entrada clock, esses dados da entrada D transferidos para a saída Q e Q barrado. No caso, Q recebe o valor de D e Q barrado recebe o valor barrado dessa entrada D. Sendo que essa transferência irá ocorrer na borda de subida do clock. Veja aqui abaixo, na representação, que o valor de D está setado em 0 e através da borda de subida do clock, o valor de Q, que é a saída, recebe o valor lógico 0. Ele desce para 0. Irá subir quando na borda de subida do clock existirá um valor de 1 em D. Então veja que aqui para o D recebendo 1, a borda de subida do clock seta o valor de Q para 1 também. Então esse é o funcionamento do flip-flop tipo D utilizado nessa implementação. Aqui está o funcionamento de um circuito registrador. Pode ser visto aqui que é um registrador 3 bits. Temos 3 flip-flops para o registrador X e 3 para o registrador Y. Esse registrador ele tem o seguinte funcionamento. Existe um dado na entrada aqui do flip-flop mais à esquerda, na entrada D, que será passado flip-flop a flip-flop de forma serial. Então, essa passagem de dados ela irá ocorrer através da variável de entrada clock, que estão interligadas entre si. A partir da interação do clock, a partir da borda de subida do clock, o dado do flip-flop à esquerda será passado para o flip-flop à direita. E assim consiste a lógica de implementação do registrador, certo? Da passagem serial do registrador. O registrador, por sua vez, terá como entrada o valor e irá registrar o dado dessa entrada em seu flip-flop até que exista uma borda de subida no clock. É possível ver aqui abaixo que existe essa transferência serial, né? Temos na entrada de X aqui o valor 101, que através de bit a bit, da transferência bit a bit, os dados transferidos até chegar nesse último valor, que seria o valor da entrada de X, né? 101. Agora vamos para a implementação no Proteus. O circuito Y, iniciando por ele foi implementado seguindo essa lógica do registrador. Veja aqui que existem 4 flip-flops, porque temos aqui um registrador de 4 bits, e também existe uma lógica de implementação com ANDs. Essas ANDs é o seguinte, veja que a entrada LD, que é dita no projeto, ela permite que exista a passagem dos dados da entrada fornecida pelo usuário, que seria esses logic state aqui, no caso o logic probe, as entradas aqui fornecidas pelo usuário seja passada para cada flip-flop. Então, uma vez que esse LD recebe 1,
esse dado respectivo a cada flip-flop, a cada AND, é passado para o flip-flop, certo? Então, além disso, temos aqui no último flip-flop uma terceira condição, que seria o SHL, como o próprio projeto pede, deve existir uma entrada SHL que irá permitir a passagem ou não desse dado que seria o Z3, seria o bit mais significativo do circuito Y. Então, a partir dele, eu irei permitir ou não a passagem desse dado fornecido pelo usuário para o registrador, para o flip-flop abaixo. Então veja aqui que essa lógica foi implementada, existe um logic state para cada passagem de dados para a gente verificar, e vamos fazer essa verificação agora. O circuito já está rodando, veja que eu posso mudar esses valores, vou definir agora, vou setar o SHL em 0, vou definir um valor para ele, o valor 1 para esses dois primeiros aqui, e ao dar, veja que os níveis lógicos das saídas de cada flip-flop estão em 0. Ao setar um clock, esse clock geral eu vou explicar daqui a pouco, ele precisa estar em 0. Ao setar um clock, esses dados não estão sendo passados. Por que eles não estão sendo passados? Porque eu preciso ligar o LD. Tá? O LD é a minha condição de passagem de dados. Com ele ligado, eu passei os dados desses primeiros, menos desse último aqui. Veja que ele continua em 0 na saída do flip-flop, porque precisa haver essa condição do SHL. Então, setando o SHL em 1, eu passo o dado, e agora os registradores correspondem aos dados fornecidos pelo usuário. Tá? Então, vou desligar aqui a passagem de dados do LD, e vou dar o clock, e você vai ver o deslocamento desses bits. Veja que os dois bits foram para adiante, o terceiro bit, que era em 1, sumiu, recebeu o valor do bit anterior, que é 0. Então, ao dar o clock, essa passagem ocorre, certo? O clear, eu vou fornecer novamente o dado para o registrador. O clear ele serve para limpar os dados. Então, ao setar o clear, os dados voltam para 0, certo? O circuito Y, ele irá receber os dados fornecidos pelo circuito X. Então, no caso, o valor da última saída do Z3, que seria esse label serial, ele está sendo setado no primeiro flip-flop do circuito X. Então, veja que estou setando aqui o valor do serial para na entrada do primeiro flip-flop, e ele irá passar de forma serial esses dados. Veja que, da mesma forma, existe um clock e um clear. Tá? O clock para que exista essa passagem de dados. Veja que aqui nós temos o valor 1001, e ao dar o clock, ele irá passar esses dados. Tá? Se eu der o clear, ele vai limpar. Perfeitamente. Agora, vamos ver o funcionamento do clock geral. O clock geral eu implementei para que eu consiga passar os dados do circuito YX com um único clock. Tá? Para a implementação do clock geral, nós temos aqui duas portas OR, que terá o clock que eu mostrei ali, que seria o clock geral, junto com o clock de cada subcircuito. Então, através de uma OR, eu irei setar um clock ou outro. Se eu seto o clock geral, ele irá fazer a setagem de ambos os clocks de cada circuito, certo? Então, como pode ser visto aqui, os clocks de cada circuito em 0, se eu definir um valor para essa entrada, estou definindo esse seguinte valor, 1100, ao dar o clock geral, eu irei setar para o circuito X o valor que está sendo mostrado aqui. Então, ele irá dar o clock nos dois circuitos. Veja que o valor está sendo passado adiante, certo? Dando clear, eu limpo aqui. Desculpa, eu estava dando clock. Dando clear, eu limpo. E agora, para mostrar a recepção e a conversão binária, BCD do dispositivo do CI 7448, eu vou mostrar agora o recebimento no display de 7 segmentos dos valores binários aqui. Vamos definir, por exemplo, o valor 9. Então, eu vou carregar esse valor 9 para o registrador do circuito Y. Carreguei o valor 9, 1001. Irei agora fazer a transferência para o circuito X, que por sua vez mostrará no display de 7 segmentos o valor 9. Então, essa transferência está sendo feita. Transferi o 9 aqui para o circuito X, está mostrando o circuito 9. Então, esse é um funcionamento do projeto do Shifter Register. E é isso. Tá? Obrigado.